Shabbat Shalom. Essa semana, mais uma vez, lemos duas parshiot juntas. Acharei Mot, depois do falecimento, e Kedoshim, santos. Acharei Mot, ela pega o gancho da história a partir, Acharei Mot, depois do falecimento, a partir do falecimento dos dois filhos de Aaron. Como diz a Torá, Bekorvatam lifnei Adonai vayamutu, quando eles se aproximaram diante de Deus e morreram. E essa paraxá vem trazer mais critérios do trabalho do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, e rituais, detalhes relacionados às oferendas de expiação, principalmente, de expiação dos pecados do povo, executadas principalmente em Yom Kippur. E interessante que Deus fala para Moshe dizer para Aaron que ele não deve vir a qualquer momento para o santo. Existiam momentos definidos, os detalhes são explicados, ensinados, as regras são trazidas, até para que isso sirva como uma lição de vida para nós dentro de uma disciplina, de que as coisas têm um momento, têm a forma, e por isso são colocadas regras detalhadas muitas vezes para chamar nossa atenção ou para manter o nosso foco dentro daquilo que deve ser feito. Yom Kippur era um dia muito especial no modelo de vida antigo israelita, por conta de que era o único dia em que o sumo sacerdote, o Kohen Gadol, entrava no lugar mais sagrado do tabernáculo e posteriormente também dos templos sagrados, do Beit HaMikdash. E nesse dia ele entrava e ficava diante da arca sagrada e tal. Fazia o pedido de perdão pelos pecados do povo e fazia um ritual de incenso, onde havia ali a revelação para ele em relação à expiação do povo. Interessante que nesse assunto de expiação, a Torá nos ordena a pegar 2 cabritos, um para ser ofertado como um korban, um sacrifício de expiação para o povo no templo, e o outro para ser mandado para Azazel no deserto. E aí surgem questões, o que é isso, o que não é isso. Essa até é uma palavra que no hebraico moderno é uma palavra feia, uma palavra pesada. Mas a realidade é que os comentaristas discutem, os principais comentaristas falam que Azazel é uma montanha pontuda, uma montanha difícil, alta. E ainda assim fica pra gente uma dúvida de qual é a questão relacionada a esse outro cabrito. Você vê ele indo embora, você manda ele embora, enfim. Interessante que o Midrash traz uma questão um pouco mais mística, mais cheia de significado. O Midrash diz que o Korban de expiação, o Korban Hatat, ele tem a função de trazer consciência para o povo. E se tem um dia onde o povo realmente buscava essa consciência, era o dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, que não é um dia propício, não era pelo menos um dia propício para errar, para cometer perversidades e coisas dessa natureza, que o Midrash traz uma linguagem um pouco difícil e fala assim: o povo de Israel paga um suborno, uma propina, para o acusador. Aí Samael está escrito em um lugar, a gente chama Satan, categora, aquele que acusa, Yetzerará, que nos faz errar. Nesse dia a gente pagava para ele, por assim dizer, um suborno, uma propina, para ele não, lo levatel al korbanan shel Israel, para ele não anular os korbanot, as oferendas de Israel. Difícil para a gente pensar o que significa isso, Como que dá para anular uma oferenda que é um ritual, que na realidade é um ato continuado que é praticado sob um contexto todo, rodeado de símbolos e significado, e que é um rito, é um caminho, é uma rota, vai nos conduzir para algum lugar, para uma evolução do pensamento, para um amadurecimento, para a conscientização, para techuvá, para o retorno. Vai nos conduzir.
Então, como que dá para pensar nessa questão de anular os korbanot? Quer dizer, que não estrague nossa boa energia, vamos dizer assim. E pagavam para ele o que é chamado de propina, de suborno. Mas, mais algumas linhas na sequência do Midrash, ele diz o seguinte, que na realidade isso era um presente que Israel dava para o acusador, porque nesse dia, uma vez que as coisas ruins não são propícias da nossa parte, porque a gente está introspectivo, buscando crescimento, despertar, retorno, da mesma maneira o acusador não tem trabalho, e mais ainda do que isso, ele ainda testemunha a favor do povo de Israel. Então, cada ano no Yom Kippur, na expiação, essa é a explicação do Midrash, esse Korban era mandado para Azazel no sentido de ser mandado aos confins, de ser mandado para aquele que nos acusa, mas que neste dia ainda acaba por testemunhar em nosso favor. A gente consegue ver duas faces, assim, ao mesmo tempo muito antagônicas e ao mesmo tempo tão próximas. Aquele que nos acusa, aquele que nos conduz a errar, a escolher as piores escolhas, de repente a nossa força é tão grande, a nossa renúncia é tão grande no dia da expiação, que ele realmente acaba por se inspirar e por falar uma boa palavra a nosso respeito. Então a gente consegue inverter, como a gente fala em Purim, Venafoch, a gente consegue inverter totalmente essa realidade, inclusive para trazer a unificação, ou para trazer de volta o centro daquilo que a gente acredita. Não em duas forças. Não que esse anjo seja contra um antideus. Não. Ele está a serviço do Criador para poder nos dar o mérito, através do nosso livre-arbítrio, de escolher o melhor caminho. Interessante que não para por aí, ele ainda fala que a expiação do povo, seus pecados eram expiados pela santidade e a sua impureza também. Não é? Qual é essa ideia de espiar pela santidade? Espiar, né, tem um sentido de transformação, tem um sentido até de transcendência. O pecado ele é espiado para que a lição possa realmente ser levada adiante. E a ideia de que pela santidade é isso, para que a gente possa entender, a gente precisa entrar na segunda parashá, que é Kedoshim. Deus fala para o povo, Kedoshim tiuki kadosh ani Adonai Elohechem, sejam santos, pois eu sou santo, vosso Deus. O que quer dizer sejam santos, pois eu sou santo? Isso é um conceito muito difícil de definir, da santidade. E que para poder entender, muitas vezes a gente precisa apelar para uma reflexão inversa. Tá, se a gente tem dificuldade de definir a santidade, então vamos pensar no contrário da santidade. Ontem eu escutei um rabino muito querido, Rabino Boaz, deu aula na minha geração da Yeshiva, quando éramos novos, uma pessoa que deixou marcas, uma pessoa muito querida e de uma profundidade, né, não dá para mensurar. Vi um pedaço de uma aula que ele deu para um pessoal em Portugal, falando sobre a Parashá da semana. Ele falou, o contrário de Kodesh, a princípio é Chol, é mundano, corriqueiro, rotineiro, não é necessariamente uma coisa ruim. E o Kodesh, e a santidade, o sagrado, ele vem justamente para levantar, para elevar o nível daquilo que é material. A palavra profanar também ajuda a gente a entender o que significa santidade, porque a profanação também é uma das suas inversas. E profanar alguma coisa significa realmente inverter a sua boa apresentação para algo que não é positivo. E é exatamente a ideia da santidade, é o contrário, é engrandecer mais ainda aquele que é nosso referencial, para que esse referencial possa servir para todo mundo. Na verdade, para que todo mundo possa se sentir inspirado por esse referencial. E assim escolher o melhor caminho para a vida. Então essa é a ideia da santidade da expiação pela santidade. A expiação por uma reflexão, por um momento de parar para pensar e adotar posturas melhores e mais conscientes. O momento de parar para pensar
e ver um cabritinho, um animalzinho indefeso, sendo degolado, tendo seu sangue espirrado. Um ritual forte, um ritual marcante que tinha que ser feito meticulosamente do jeito que foi ordenado, justamente para causar esse impacto nas pessoas e falar, poxa, pelos meus atos, esse animal foi abatido, ou foi jogado no deserto, foi jogado aos confins. Então isso traz uma reflexão, traz um chamamento à nossa sensibilidade, assim como um momento de dificuldade ou de pandemia, como esse que a gente vive nos nossos dias. Então as lições são muito preciosas nessas duas porções sobre a ideia de expiação, a ideia da importância dos rituais, né? Para onde eles vão nos conduzir. A gente não pode parar apenas no ritualismo pelo ato em si, porque se ele não tiver o seu significado, de alguma maneira, direta ou indireta, seja experiencial, pelo próprio fato de executar o ritual, ele não nos trará luz, e a gente precisa dessa luz. Parashat Acharemot é lida em alguns momentos do ano também, ela traz algumas questões de pureza da pessoa mesmo, de pureza nas nossas relações como um todo, de pureza de caráter, e ela é lida também naturalmente em Yom Kippur, uma vez que também faz menção a esse importante dia de expiação. E a gente não precisa esperar até chegar essa data, a gente deve sempre tentar repensar nossos atos, repensar nossas verdades, entender que nosso conhecimento, nossa sabedoria judaica, ela não é algo novo, algo superficial, ela é algo que foi conquistado duramente, com gerações e gerações de sofrimento, foi conquistado, foi mantido, foi preservado, foi desenvolvido, e a gente tem, assim, uma obrigação existencial de se conectar ao máximo e de transmitir ao máximo os ensinamentos dela, buscando trazer relações com a atualidade, com os temas que a gente enfrenta, e assim poder continuar aperfeiçoando os nossos atos e as nossas condutas. Shabbat Shalom. A gente deseja que as pessoas que precisam de refuá, de cura, recebam quanto antes bênçãos divinas e tenham sua saúde totalmente restabelecida, assim como a cura que a gente pede, o fim desse castigo, dessa praga para toda a humanidade, que venham dias melhores para todos.